Tudo o que você vê. Neville Goddard. 19 de abril de 1969. Tudo o que você vê, embora pareça externo, está dentro, do qual este mundo mortal é apenas uma sombra. Se você apenas entrar em um estado em sua imaginação e assumir sua verdade, o mundo exterior responderá à sua suposição, pois é sua sombra, sempre testemunhando sua atividade imaginal interior. Teste a si mesmo e, se você provar isso para sua própria satisfação, chegará à mesma conclusão que os apóstolos chegaram no capítulo 13 do livro de Atos. Então você também dirá: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se o mundo responde à sua atividade imaginal, o mundo não é Davi fazendo a sua vontade. Se o Senhor afirmou que Davi sempre faz sua vontade, e você, por um simples ato imaginal, comanda o mundo exterior a responder: você não é o Senhor? Quando você imagina algo, é como se tivesse tocado uma corda, e tudo em sintonia com essa corda responde para testemunhar a atividade em você. Se o mundo é a corda que responde ao que você está imaginando, e Davi é um homem segundo o seu coração que fará toda a sua vontade, Davi não é o mundo exterior. Isso não é a vontade a como o mundo usa a palavra. Você não deseja que algo seja assim, mas imagina e fica intimamente convencido de que é assim. E se, por meio de sua persistência, o mundo responder: você não apenas encontrou Davi, mas também encontrou o Senhor como sua maravilhosa imaginação humana. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo. Esse tempo concentrado, no qual todas as gerações se fundem e do qual brotam, é chamado de eternidade. Em Eclesiastes somos informados de que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Somente no final você realmente saberá o que Deus colocou em sua mente. A palavra hebraica, olam, traduzida como eternidade ou mundo em Eclesiastes, é frequentemente traduzida como um jovem. Estes são 3 títulos dados a Davi, filho de Jessé. E a palavra Jessé significa qualquer forma do verbo ser, ou seja, e eu sou. Não é esse o nome de Deus? Quando chegar a hora de sua partida, você verá o mundo da humanidade, não como uma multidão de pessoas, mas como um jovem solteiro, um adolescente, um jovem, pois a eternidade é personificada como o jovem chamado Davi. Você saberá que isso é verdade apenas quando chegar ao fim. Agora ouça estas palavras encontradas no capítulo 20 de João. Pedro foi ao sepulcro, onde viu as faixas de linho caídas e o lenço que estava sobre sua cabeça, não com as faixas de linho, mas enrolado em um lugar perto em si. Você pode se perguntar por que isso é dito assim, mas eu lhe digo, as roupas de linho e o guardanapo são muito significativos. Leia a história com atenção e você descobrirá que a tumba onde ele foi crucificado e enterrado era chamada de a caveira. E Pedro, ao entrar no sepulcro, viu as vestes de linho e o lenço, mas não pôde ver aquele que ali fora posto. Esta não é uma história secular de um homem que morreu vestindo roupas de linho com um guardanapo cobrindo o rosto e deixou a tumba 3 dias depois, deixando suas roupas e guardanapo para trás. Não, a Escritura é uma visão cheia de simbolismo. As roupas de linho simbolizam seu corpo físico, a vestimenta que você veste aqui que cobre sua verdadeira identidade. Esta não é a história de alguém que morreu, mas de alguém que ressuscitou dos mortos. Nos tempos antigos, a palavra guardanapo tinha um significado muito mais amplo do que hoje. Temos um guardanapo de jantar, um guardanapo de coquetel e também um absorvente higiênico, mas este guardanapo simboliza a placenta. O guardanapo aparece, separado do corpo, para avisar que houve um parto. Este é o nascimento que João insiste ser necessário para a entrada no reino dos céus. Mateus e Lucas contam a história do nascimento de uma mulher chamada Maria dando à luz uma criança que era diferente, mas nasceu como nós nascemos. Mas quando você lê a história em João, o mais profundo de todos os escritores do Novo Testamento,
você descobre onde o nascimento ocorre e quem Maria realmente é. Maria é a caveira, o ventre em que Deus entrou. Blake disse. O próprio Deus entrou na porta da morte com aqueles que entram. E ele se deitou na sepultura com eles em visões da eternidade até que eles acordassem e vissem Jesus e as roupas de linho ali que a mulher havia tecido para eles. Minha mãe teceu esta vestimenta carnal que eu uso, e quando saí, era de seu ventre, então a placenta se seguiu. Tinha que ser descarregado, pois não faz parte da terra. Assim é com o guardanapo. Sem dúvida, milhões incontáveis compareceram aos cultos do último domingo e ouviram que ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, e você também, pois Deus realmente se tornou como você é, para que você possa se levantar para conhecer a si mesmo como ele é. Tendo entrado em seu crânio, ele agora tem visões da eternidade. Visões de guerras, fome e convulsões foram imaginadas pela primeira vez, ou não poderiam acontecer. Quando você imagina um estado e encontra sua resposta vindo de fora, você descobriu quem é Deus, pois todas as coisas são feitas por Ele. Como Ele deseja, assim é, mas Ele deve ter alguém que fará toda a sua vontade. Se forem necessários 500 seres diferentes, masculinos e femininos, para responder ao seu ato imaginal, eles virão e parecerão a você a influência através da qual seu desejo se torna visível. Veja, a humanidade é Davi, sempre fazendo a sua vontade, e quando seu tempo é cumprido, toda a humanidade se funde em um único jovem e personifica como Davi. Curiosamente, ele vem de dentro de você e o revela como seu pai. Então, falando por experiência, você dirá: encontrei Davi. Ele clamou a mim, tu és meu pai, e saberá que sua jornada está chegando ao fim. São necessárias todas as gerações de homens e suas experiências para chegar ao ponto de confrontar a beleza dessas experiências, fundidas em um único jovem conhecido como Davi. Toda criança nascida de mulher acabará por saber que ele é o Deus que criou o universo e desejou que tudo existisse. Então ele perdoará a todos, pois saberá que eles estavam apenas fazendo a vontade dele. Então, todos resumidos aparecerão para ele como Davi, e ele dirá: e encontrei meu filho Davi como um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Agora chegamos a estas palavras: e eu, Jesus, sou a raiz e a descendência de Davi. Sim, chegará o dia em que você saberá que criou, entrou e animou a humanidade, para que ela pudesse responder aos seus atos imaginais. E quando tiveres desempenhado todas as gerações de homens e tiveres todas as suas experiências, sairás da humanidade sabendo que és sua descendência e sua raiz, portanto, seu pai. No entanto, você veio do Pai como prometeu a si mesmo que faria. Dizem a você: quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu levantarei seu filho depois de você, que sairá de seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Tendo criado a humanidade, a consciência surgiu e se enterrou na humanidade, pois uma semente deve cair no solo e morrer antes de ser vivificada. A menos que morra, permanece sozinho, mas se morrer, produzirá muito. Deus morreu para se tornar a humanidade, que é feita do pó da terra. Seu nome é Eu Sou. Essa é a semente que caiu na terra chamada homem, humanidade, e todo homem, seja homem ou mulher. Diz Eu Sou. Se Eu Sou está imaginando um certo estado e o mundo responde, seja bom, ruim ou indiferente, a resposta não está fazendo a minha vontade. Quer a resposta venha de uma única pessoa ou de um número incontável de pessoas, elas são Davi, pois é ele quem está sempre fazendo a vontade do Eu Sou. Independentemente do seu nome atual, cor ou raça, você é Davi quando responde e torna visível para mim aquilo que imaginei. E quando você encontra a causa da resposta, você a encontra em si mesmo. Teste a si mesmo e descobrirá que seu ato imaginal foi a causa da resposta do mundo em relação a você. Então você terá encontrado o Pai e o Filho e sua jornada estará no fim, pois você se libertará das causas secundárias neste mundo de morte. Então sua jornada se fundirá em um único jovem chamado Davi. Você o reconhecerá como ele é,
conforme descrito no livro de Samuel. Você verá a eternidade, que Deus enterrou em sua mente, e você será aprimorado por causa da experiência de criar esses corpos para o palco, entrando neles e desempenhando seus vários papéis. Sua presença aqui me diz que você jogou todos eles, porque ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai os chame, e eu e meu Pai somos um. Sua presença consistente e seu interesse em minhas palavras me dizem que você chegou ao fim da peça. Tendo desempenhado o papel do conhecido e do desconhecido, do rico e do pobre, do desgraçado e do orgulhoso, você representou tudo, pois tudo está contido dentro de você. Cada parte concebível é agora uma realidade em você, mas você não precisa ativá-la. Você pode, no entanto, entrar em um estado e pelo simples ato de assumir, ativar esse estado, e nenhum poder no mundo pode parar sua resposta. Se for preciso uma dúzia ou milhares de homens e mulheres para responder à sua suposição, eles o farão, pois a humanidade é Davi, um homem segundo o seu coração que fará toda a sua vontade. Todos os necessários para cumprir sua suposição devem e virão testemunhar aquilo que você está entretendo internamente. Ora, embora Nicodemos fosse membro do Sinédrio e conhecesse o pensamento hebraico a respeito da história, ele não conseguia compreender a ideia de um segundo nascimento. Foi ele quem perguntou: como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer de novo? Então veio a resposta: e você, um mestre de Israel, ainda não sabe, a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus chamado a nova era. Este é o drama de um ser, expandindo-se primeiro criando a humanidade e depois limitando-se à sua criação. A humanidade, embora faça parte da estrutura do universo, está morta. Deus, respirando sobre ele, possui o corpo e o espírito, entra e o anima. Agora, em um corpo que está morto, Deus passará pelos horrores da jornada, sonhando com você suas experiências até que ele acorde onde começou o sonho, no Gólgota, sua tumba, que é seu crânio. E quando Deus desperta, você desperta. Ao emergir dela, você olhará para trás para ver aquilo que ocupou por 6.000 anos. Verás as vestes de linho que tua mãe teceu em seu ventre, e deixarás o lençol que o corpo exala. Então aqueles que vierem testemunhar seu nascimento verão apenas o corpo descartado e aquele que simboliza seu nascimento de cima. Tendo tido a experiência, posso lhe dizer, você começou seu drama no crânio e o terminará aí. O drama é todo sobre Deus, pois ele criou tudo. É Deus quem está interpretando todos os papéis do drama e, no final, é Deus quem se extrai e se levanta de seu próprio estado morto. Essa é a ressurreição. Se você pensa em termos de um pequeno ser chamado Jesus Cristo, você perde completamente a verdade, pois Jesus Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa que é o próprio Deus. Quando você imagina um estado, Deus o imaginou, e assim como um som traz uma resposta, seu mundo responderá desempenhando o papel que deve desempenhar para trazer satisfação. Tudo o que você precisa fazer é permanecer fiel ao estado em que entrou. Agora, Paulo faz esta declaração. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, de acordo com o meu Evangelho. Tendo experimentado as Escrituras, Paulo as chama de meu Evangelho. Ele não nega a descendência de Cristo, mas sabe que Davi foi criado por ele. Tendo-se enterrado em Davi, Deus morreu esquecendo-se de si mesmo. Então David aparece quando a memória retorna e ele se extrai daquele corpo para descobrir que está muito mais luminoso do que antes de entrar nele, muito mais translúcido, maior em poder e sabedoria do que antes, pois Deus é a verdade e a verdade é uma iluminação sempre em expansão. Não há limite para expansão e luminosidade. Há apenas um limite para a contração e a opacidade. Ressurreição é simplesmente ressurgir do corpo de morte no qual você agora está encerrado, e a expansão é sua por causa de sua disposição de vir a este mundo de morte e superá-lo. Portanto, não procure nenhum guardanapo do lado de fora, pois é apenas um símbolo do seu nascimento espiritual. Quando a visão vier sobre você, você saberá o que aconteceu e por que João deu tanta importância ao lenço. Foi John quem enfatizou o nascimento de cima,
pois somente após esse tipo de nascimento a paternidade pode ser descoberta. A placenta pertence ao corpo, mas depois que a prole sai, a placenta é descarregada. É um sinal de nascimento que pode ser visto, mas ninguém pode vê-lo com o olho mortal, pois o seu é um nascimento espiritual. Eles virão e verão o remanescente que você vestiu, mas eles não verão. Chegará o dia em que você experimentará o simbolismo das Escrituras. Então você e eu estaremos mais uma vez naquele corpo que ocupamos antes de nossa descida a esses corpos de morte. O corpo do ressuscitado não é algo acabado, mas está em processo de ereção. Compostos pelos redimidos, todos devem se elevar a essa experiência, tornando assim o corpo mais glorioso, mais luminoso e muito mais maravilhoso do que era antes de nossa descida para nossa própria criação da morte. Você não fez nada de errado que o levou a entrar em um corpo de morte chamado homem. Você estava no princípio com Deus e era Deus. Você nunca foi um pequeno verme, que, saindo do lodo, se tornou um passarinho e depois outra coisa, para evoluir para o homem. Não, tudo isso faz parte da estrutura do universo. Você era Deus quando desceu e animou o homem, e ninguém pode descer à humanidade senão um filho de Deus, do qual há um número definido, e são necessários todos os seus filhos para formar Deus. A palavra Deus é plural. A palavra é Elohim, que é uma unidade composta de um composto de outros. São necessários todos os filhos de Deus para compor o Eu Sou, portanto, não pode haver mais neste mundo do que filhos de Deus. Todo filho nascido de mulher está vivo porque um filho de Deus, seu ser ancestral, está nele, animando-o e pondo-o à prova até que ele se desprenda daquele corpo que é seu Davi, seu amado, assim como o mundo. Alguém sentado em uma masmorra sentindo-se abusado pode entrar em uma imagem de ódio e causar distúrbios no mundo. Embora ele seja completamente desconhecido e enterrado em uma masmorra, portanto invisível para o mundo, ele pode imaginar com tal intensidade que muitos serão pegos em sua resposta. Estamos sempre dando conselhos, quando as Escrituras não têm nada a dizer sobre conselhos, sejam bons ou ruins. A Escritura apenas nos diz para ir e contar a eles as boas novas de que você é imortal, como eles são. Que você criou o mundo e simplesmente se extraiu dele, assim como eles podem. Não dê a eles nenhum conselho sobre o que devem ou não fazer. Se seu filho quer deixar a barba crescer, deixe-o. Se ele não quiser crescer, não tente dar a ele todos os seus bons conselhos, simplesmente deixe-o em paz, é a sua maneira maravilhosa. Imagine que está livre desse estado, pois o mundo pertence a você e está sempre expressando seus pensamentos internos. Veja uma situação como algo do lado de fora e você ficará enredado em suas sombras, pois todos que respondem ao seu ato imaginal são uma sombra. Como uma sombra pode ser causativa em seu mundo? No momento em que você dá a outro o poder de causação, você transfere para ele o poder que lhe pertence por direito. Outros são apenas sombras, testemunhando as atividades que ocorrem em você. O mundo é um espelho, refletindo para sempre o que você está fazendo dentro de si mesmo. Se você sabe disso, então você é instado a contar a seus irmãos, a encorajá-los, pois todos são seus irmãos. Vá e diga a seus irmãos, e subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. No final, somos um ser maravilhoso. O corpo agora está sendo lentamente erguido dos redimidos, e todos serão redimidos. Se um irmão se perder no mundo da morte, deixarei as 99 para ir procurá-lo. Todos devem ser redimidos ou faltaria uma pedra ao templo, portanto, todos, até mesmo os Hitlers, os Stalins, todos os chamados monstros do mundo, serão redimidos, pois eles só respondem aos medos e pensamentos horríveis que os homens colocam em movimento. Uma amiga escreveu, dizendo que embora raramente compre um jornal, ela comprou um jornal de domingo algumas semanas atrás. Nela ela leu a história de uma mulher que se dizia uma grande médium. Acreditando que a Califórnia iria cair no Oceano Pacífico, ela e sua família estavam se mudando para Spokane. Algumas semanas depois, um amigo veio me ligar e trouxe um jornal atualizado.
Olhando através dela, ela encontrou uma história sobre a mesma mulher que, embora com apenas 29 anos, ao chegar em Spokane teve um ataque cardíaco e morreu. Tudo bem. No que diz respeito à senhora, a Califórnia desapareceu. Ela está agora em um mundo exatamente como este, em uma seção de tempo mais adequada para o trabalho ainda a ser feito nela para trazê-la ao conhecimento de quem ela realmente é. Esta coisinha assustada morreu muito jovem, mas enquanto ela estava aqui, ela assustou muitos neste estado. Amigos de meu sobrinho se mudaram para o Arizona, sem perceber que estavam levando consigo suas crenças e medos. Você pode ir daqui até os confins da terra. Você pode fazer sua cama no céu ou no inferno, mas você ainda estará consciente porque Deus está lá, pois você não pode deixar de ser Deus. Você pode não saber que está, mas se tiver medo aqui, terá medo lá. Como Jó, os medos desta senhora vieram sobre ela. Com medo, ela criou seu próprio desastre. Mas no final de Jó somos informados de que foi Deus quem o fez, pois somente no final da jornada percebemos quem Deus realmente é. Tendo ouvido falar dele com a audição do ouvido, quando nossos olhos contemplam a verdade por experiência, nós entendemos. Com medo, orei a um Deus externo e todos os meus medos vieram sobre mim. Então, vendo o símbolo que revela minha paternidade, eu disse, eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te contemplam. Quando Deus se extrai dessa experiência fabulosa, tudo o que ele foi se duplica. Essa é a história de Jó. Ele não fez nada de errado, Jó simplesmente imaginou as coisas erradas. Ele culpou o diabo, mas o diabo não existe fora do homem. Satanás é o que duvida. É ele quem duvida da realidade de seus atos imaginais. Se você não consegue acreditar na realidade de seu ato imaginal invisível, pode recorrer a outra pessoa e acreditar nela, mas você está sempre imaginando, pois a imaginação é Deus, e a imaginação, imaginar, é o poder do mundo. No começo você ouviu, mas quando seus olhos veem o resultado de sua audição interior, você acredita e, no final, tudo o que foi tirado de você retornará 100 vezes mais. Ontem o mundo celebrou a ressurreição, mas a ressurreição e o nascimento do alto são dois lados da mesma moeda e ocorrem na mesma noite. Os sacerdócios do mundo marcaram o tempo como o primeiro domingo após a lua cheia em Áries, mas não precisa ser então. A ressurreição pode ocorrer a qualquer momento. Aconteceu e ainda está acontecendo, pois o templo está sendo reconstruído em escala mais gloriosa, pois nós somos as pedras vivas, formando a nova Jerusalém. Acredite em mim quando digo que sua própria imaginação humana maravilhosa é Jesus Cristo. A imaginação entrou pela porta da morte, seu crânio, e está sonhando com o mundo em que você vive. É a imaginação que vai emergir, e quando isso acontecer, você é Jesus Cristo. Nunca houve outro Cristo e há apenas um. Quando acordo, sou Ele. Quando você acorda, você é Ele. E quando todos acordados, somos todos Ele, que juntos formamos o único Senhor Deus e Criador de tudo. Não inveje ninguém nem condene ninguém, pois condenação é julgamento e julgamento é uma simpatia de sua imaginação. Com que julgamento você julga, você será julgado e cumprido. Você sempre encontrará pessoas ansiosas para questionar o que você pensa deste ou daquele. Tenho certeza de que se todos nós rastreássemos nossa ancestralidade o suficiente, encontraríamos hippies, assassinos e ladrões registrados lá. No princípio ninguém nascia rei, alguém tinha que sentir aquela posição e tomá-la à força. Você não precisa voltar atrás e mudar nada ou ninguém, mas não inveje ninguém. Se alguém quiser 1000 ou 100.000 acres, deixe-o ficar com eles. Se você gostaria de morar em um lindo apartamento, diga que sim. Você pode pensar que não pode comprar o que deseja, mas esse pensamento é um ato imaginal. Eu sugeriria, em vez de pensar que você não pode pagar, simplesmente dormir naquele apartamento esta noite mentalmente, aceitando o fato de que você tem todos os fundos necessários para pagar por isso. Persista e o mundo responderá.
Você receberá o dinheiro necessário para viver lá. O mundo não causa, apenas responde aos seus atos imaginais, pois somente Deus age. Deus está em você como sua própria maravilhosa imaginação humana. Agora, antes de julgar, experimente. Se o fizer, não poderá falhar, e quando provar a imaginação no teste, compartilhe as boas novas com seus irmãos. Diga a todos que encontrar como o mundo funciona. Você não precisa ter uma formação educacional ou social adequada para aplicar este princípio, e você não pode falhar, pois uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Quando você sabe o que quer, suponha que o tenha. Acredite que sua suposição é verdadeira. Olhe para o seu mundo mentalmente e veja o seu desejo realizado. Faça isso e você estará chamando uma resposta para seus pensamentos, e em um futuro não distante você se encontrará fisicamente ocupando o estado imaginado. Agora, depois de realizar seu desejo, não volte a dormir e se apegue a esse sonho que agora é solidamente real, enquanto tenta projetar um desejo por meios seculares. Somos advertidos a não fazer isso na parábola do rico tolo, que disse: Tenho tudo o que preciso, mais do que o suficiente. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores para armazenar meus grãos e meus bens. Relaxe, coma, beba e divirta-se. Mas o Senhor disse-lhe: Insensato! Esta noite te pedirão a tua alma. Não se prenda a nada do lado de fora, segure-se apenas em sua imaginação. Se algo é tirado de você, é porque em algum momento você assumiu sua perda e, por um momento, se perguntou o que faria se fosse. Você esqueceu o pensamento, mas sua mensagem já havia sido liberada para se cumprir. Se você quiser manter suas posses, você deve segurá-las em sua imaginação e não construir celeiros para abrigá-las. Não se esqueça, lembre-se, da história do nascimento contada em João. Ele não o descreve como Mateus ou Lucas, mas diz que esse nascimento é essencial para entrar na nova era. Então, bem no final, ele dá a você esse belo simbolismo do nascimento que vem através da morte, pois é somente através da morte que se vive. Uma semente deve cair no solo e morrer antes de ser vivificada. Então Deus morre, dizendo: A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressurgirei e você comigo. E Deus ressuscitou. Agora vamos entrar no silêncio.